Primeiramente, desculpem-me o atraso, eu estava na mentoria, acabou demorando um pouco mais, mas ainda estamos em tempo. Então, na aula de hoje, a gente vai começar, vai ser um preparatório para a parte de informação quântica mesmo, onde a gente vai falar sobre comunicação quântica. Pronto. E para falar de comunicação quântica, o que a gente quer, né, nessa parte de comunicação quântica? A gente vai falar sobre distinguibilidade de estados, a gente já falou um pouquinho sobre esse problema quando a gente falou lá de POVM, a gente vai falar isso de novo na aula de quarta-feira. E depois a gente vai falar sobre transmissão de informação clássica e transmissão de informação quântica usando protocolos quânticos, tá? Usando sistemas quânticos. E para isso, a gente precisa de alguma forma quantificar quão bem essa informação consegue ser transmitida de um lado para o outro. Então, o que a gente vai estudar nas próximas aulas a gente tem um canal quântico que transmite sistemas quânticos. Eu tenho a Alice de um lado do canal, o Bob do outro lado, eu quero saber qual que é o efeito desse canal sobre a informação que está sendo transmitida de Alice para o Bob, tá? E para isso, a gente precisa de quantificar, de alguma forma, quão boa é a transmissão de informação através daquele canal. Para quantificar isso, a gente precisa de algumas noções de distância entre, né, primeiro de quantificação de informação, e depois de distância entre essas entidades que guardam a informação para a gente, seja ela clássica ou seja ela quântica. Então, na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho, né, uma introdução sobre coisas que a gente usa para comparar, para quantificar e comparar a informação, seja ela clássica ou seja ela quântica, ok? Então, a gente vai ver algumas ferramentas matemáticas que a gente usa para fazer isso. A referência é o livro do Nielsen Schwang, o capítulo 9 e o capítulo 11. Lá nesse capítulo 9 e 11, ele prova um monte de propriedades sobre essas coisas que eu vou definir aqui. Ele enuncia e prova todas essas propriedades, a gente não vai se preocupar muito com isso, tá? Lá nos vídeos eu enunciei algumas dessas propriedades, eu até prometi que eu ia provar algumas, mas não vai acontecer, porque aqui é uma introdução mesmo e o foco nosso vai ser em outras coisas. Então, algumas coisas a gente vai usar, mas é bom deixar aí, né, na mente de vocês que quem vai realmente trabalhar com essa área vai precisar aprender um tanto mais sobre essas coisas que a gente vai ver hoje, porque para provar propriedades, né, nessa área aí de comunicação quântica especial, a gente precisa dessas propriedades, dessas funções que a gente vai falar hoje. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar um livro lá no Moodle, tem algumas referências que eu não coloquei lá ainda, mas que eu vou colocar, eu vou deixar um livro no Moodle, que saiu recente, ano passado, ele foi colocado no archive, que é de um amigo meu lá da Universidade de Louisiana, sobre comunicação quântica, só sobre isso. Um livro de 900 páginas, nada mais que isso. E eu sugiro que vocês, pelo menos, abram o prefácio para vocês verem a quantidade de coisas que tem nessa área, que eu vou resumir em 2 aulas falando só sobre... 2 não, 3, mas falando das partes principais, né? Eu não vou conseguir falar de tudo que tem no livro, obviamente. Não é esse o meu objetivo. Mas lá vocês vão ver várias dessas funções e vão poder ver, né, a riqueza que é essa área aí da comunicação quântica.
Beleza. Então, a aula de hoje é dedicada a esse assunto, entropias e distâncias, que vão ser a maneira como a gente vai quantificar a informação e verificar quão diferentes são duas fontes de informação. Ok, então vamos começar com a teoria da informação clássica, tá? E na informação clássica, uma fonte de informação pode ser modelada através de uma variável aleatória x, que nada mais é do que uma função que pode assumir n valores, aqui eu vou supor que é finito, não precisa, tá? E essa variável aleatória tem uma certa distribuição de probabilidade, ok? Então, essa é uma fonte de informação para a gente, que se a gente pensar, por exemplo, na escrita. Quando eu vou escrever um texto, eu vou ter para cada caractere ali no texto, é uma letra que acontece com uma determinada distribuição de probabilidade. Tá? Então, a gente vai modelar nossas fontes de informação assim. Mais para frente, a gente vai falar de um uso repetido da mesma fonte, e a gente vai fazer uma suposição que esses vários usos, né, vão usar a variável aleatória x várias vezes e que esses usos são independentes. Isso não acontece com o texto, por exemplo, né? Se eu escrevo uma letra, a próxima letra, a distribuição de probabilidade para qual letra vai vir depende muito da letra anterior, das letras anteriores. Mas a gente não vai lidar com esse caso, e essa aproximação de supor que é tudo independente é uma aproximação razoável que dá para a gente tirar muitas informações, mesmo quando não é independente, como no caso do texto. Ok. Então, agora a gente vai definir uma série de entropias, tá? Que vão ajudar a gente a quantificar a informação contida naquela fonte. E a primeira definição é a entropia de Shannon, que foi um dos primeiros a trabalhar nessa área de teoria da informação. E a entropia de Shannon é definida, aqui está errado, somatório em x, de P de x, Ln de P de x, tá? E essa quantidade aqui, deixa eu só trocar de canetinha. E essa quantidade aqui, ela diz para a gente quanto de informação eu aprendo quando eu faço um experimento descrito pela variável aleatória x. Tá? Então, a gente pode enxergar essa entropia de Shannon de duas formas. A primeira é que ela mede a incerteza sobre x antes que ela seja medida. E uma outra forma de enxergar é medir o quanto a gente aprende sobre x depois que ela é realizada. Tá? O quanto de informação eu ganho quando eu realizo x. Bom, essa entropia é sempre maior ou igual a zero, e ela é sempre menor ou igual a Ln de D, em que D é o número de possíveis respostas para x. Então, esse valor zero acontece quando a minha distribuição de probabilidade é desse tipo aqui, eu tenho um valor certo para qual a probabilidade é 1. E esse valor aqui, Ln de D, acontece quando eu tenho o máximo de incerteza quando todas as probabilidades são iguais a 1 sobre D. Ok? Professora, pode falar. Lá nos vídeos, na hora de fazer a definição, você coloca com log 2, ao invés de ln ou ln da probabilidade. Aqui está errado.
Na verdade, tanto faz, tá? Mas, como a gente está trabalhando com... Em geral, a gente está codificando a informação em bits, é por isso que o log 2, a base 2 no log é a mais usada, tá? Então, aqui não é ln, é log 2. Obrigada, estava errado. Aqui é log 2. Todas as probabilidades vão se manter se a gente usar o ln, mas o standard é usar log na base 2. Obrigada. Então, a gente tem o mínimo da entropia quando eu tenho certeza absoluta sobre qual resposta vai acontecer. Então, não tenho incerteza nenhuma, a entropia é zero. E eu também não aprendo nada, porque se eu realizar essa variável aleatória x, eu já sabia que ia ter aquela resposta, então não aprendi nada. Agora, nesse caso aqui, em que todas as probabilidades são 1 sobre d, eu tenho a incerteza máxima, né? Eu não tenho a menor ideia de qual resultado vai aparecer. E eu aprendo muito quando eu realizo a variável aleatória, porque antes eu não sabia nada, agora eu sei qual valor foi obtido. Tá? Ok, então aqui a gente tem um exemplo da entropia da distribuição em que eu tenho só duas respostas possíveis, em P, e uma resposta acontece com probabilidade P, a outra acontece com probabilidade 1 menos P. Então, aqui eu tenho para P igual a 0 e P igual a 1, a entropia é igual a 0, que correspondem aos casos onde eu sei qual resposta vai acontecer. E aqui a entropia é máxima. Se a gente usar o log 2, esse valor máximo aqui é 1, tá? Que acontece quando P é igual a meio. Então, a gente vê que a entropia é máxima quando eu tenho a distribuição uniforme. Aqui é importante notar que a gente sempre vai assumir que L log 0 log de zero não está definido, né? Mas o limite de x log de x, quando x vai para 0, é 0. Então, a gente vai usar essa definição aqui para calcular as entropias nesses pontos onde tem um zero na distribuição de probabilidade. Então, é uma convenção que a gente faz. Ok? Beleza. A próxima definição importante é a definição de entropia conjunta, que nada mais é do que a entropia de uma distribuição de probabilidade conjunta. Então, se eu tenho duas variáveis aleatórias, x e y, eu tenho a probabilidade de encontrar x numa realização de x e yzinho numa realização de y, e a entropia conjunta é a entropia dessa distribuição de variáveis, dessa distribuição de probabilidade conjunta aqui, ok? E a partir dessa entropia conjunta, a gente pode definir outras noções de entropia que vão me falar da relação entre essas variáveis aleatórias x e y. Então, primeiro a gente tem essa propriedade aqui de subaditividade para a entropia conjunta, né? Que a entropia conjunta é sempre menor ou igual à soma das entropias. E a partir da entropia conjunta, a gente pode definir uma noção de entropia condicional, que é uma coisa que vai ajudar a gente a responder a seguinte pergunta. Se eu sei qual é o valor da variável aleatória y, que informação eu tenho sobre a variável aleatória x? Tá? Então, se x e y são independentes, isso significa que eu não sei nada, né? Não tem nenhuma relação entre x e y. Agora, se o x for igual a uma função de y, eu sei, se eu sei quem é y, eu sei quem é x. Então, eu tenho esses dois casos extremos, né?
E aí, a gente define a entropia condicional para ajudar a gente a responder essa pergunta. Então, a entropia de X condicional a Y é definida de acordo com essa equação aqui, e ela mede a incerteza sobre X, dado que a gente conhece Y. Então, ela mede o quanto eu sei sobre X, dado que eu já sei quem é Y. Então, se o X e Y forem independentes, H de X dado Y é igual a H de X. Então, saber Y não me conta nada a mais sobre o X. E agora, se o X for uma função de Y, então H de X dado Y é igual a zero, porque se eu sei quem é Y, não tenho nenhuma incerteza sobre o X. Então, tem essas duas situações extremas, tá? Por último não, né? Ainda tem muitas definições. A próxima definição é a definição de informação mútua de X e Y, que, de certa forma, mede o quanto de informação eu tenho, tanto em X quanto em Y ao mesmo tempo. Aí ela é definida dessa forma aqui, tá? Essa informação mútua é sempre positiva, é maior ou igual a zero, e vale a igualdade, né, é exatamente igual a zero, somente se não existe correlação nenhuma, né, influência nenhuma entre X e Y, se elas são independentes. Então, se elas não são independentes, quer dizer que existe alguma informação em comum entre X e Y, e isso vai ser medido nessa função aqui, que vai dar maior do que zero. Ok? Bom, então, essa figurinha aqui está aqui para ajudar a gente a entender pictoricamente, essas definições. Então, essa bolinha de cá representa a incerteza ou a informação contida em Y, o quanto eu aprendo quando eu faço uma realização de Y, e essa bolinha de cá representa o quanto de informação eu aprendo quando eu realizo a variável aleatória X. Essa interseção aqui é o quanto de informação eu tenho tanto em X quanto em Y. A mesma informação eu tenho nos dois, tá? Agora, essa parte daqui é a informação que eu tenho em Y, que não tem em X, então está relacionada com a entropia de Y dado X. E aqui o contrário, quanto eu tenho em X, que eu não tenho também em Y. Então, são essas noções que a gente acabou de definir para variáveis aleatórias clássicas, tá? Distribuições de probabilidade clássicas. Daqui a pouco a gente vai generalizar todas essas coisas para matrizes de densidade. Perguntas até aqui? Oi, professora. Pode falar. Poderia voltar um pouquinho até o slide da definição de informação mútua, por favor? Aqui. Só... Ah, tá bom, obrigado. Já só tinha escrito uma coisa errada. Obrigado. Tá, de nada. Ok, então essas noções de entropia, elas ajudam a gente a quantificar a nossa incerteza ou o conhecimento que a gente ganha quando a gente realiza uma variável aleatória, que vai ajudar a gente a caracterizar as fontes de informação quando a gente falar de comunicação, tá? Além disso, a gente precisa também de noções de distância entre duas fontes de informação, entre duas variáveis aleatórias. Aqui, eu falei dessa entropia de Shannon, que é a mais
a mais usada, a mais famosa, mas existem outras noções de entropia que também são úteis, eu não vou mencionar por aqui, se a gente precisar delas mais para frente, eu falo. E aqui, no caso das distâncias, também tem uma infinidade de noções de distância diferentes. Eu vou falar aqui das que aparecem com mais frequência, mas não são as únicas nem de longe, tá? Ok. Então, o que a gente quer aqui é encontrar funções matemáticas que falem para a gente o quanto duas distribuições de probabilidade, P e Q, são semelhantes ou são diferentes. Então, eu quero uma quantidade que, se der um valor, me fala que P e Q são parecidas. Se der outro valor diferente, me fala que P e Q não são parecidas, tá? Então, como eu falei, a gente tem várias possibilidades. Eu vou falar de algumas que aparecem com mais frequência em informação quântica aqui. Então, uma delas, né, uma das mais famosas, é a entropia relativa, que é definida aqui, de novo, era log, na base 2, tá? De novo, as propriedades são as mesmas, é só uma questão de escala trocar o log aqui, mas o log 2 é o mais usado, porque hoje em dia a nossa informação é toda codificada em bits, então é o log 2 que faz mais sentido, tá? Mas as propriedades são iguais, independente de você usar ln ou log na base 2. E essa coisa aqui vai estar próxima de zero se P e Q são parecidas, e vai estar próxima do máximo se essas coisas são diferentes. Então, essa coisa é sempre maior ou igual a zero, vale a igualdade só quando as duas distribuições de probabilidade são iguais. Então, de certa forma, é uma distância dentro do espaço de distribuições de probabilidade, não é uma distância no sentido matemático, porque ela não é simétrica. Não posso trocar P e Q, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, eu tenho... Peraí, deixa eu só voltar aqui na definição. P de x igual a P 1 menos P. Peraí, deixa eu ver aqui se é isso. Não. É o contrário. Aqui, essa é a Q e P de x é meio, tá? Então, aqui eu estou calculando a entropia relativa entre P e Q, em que P e Q são dadas por essas duas expressões aqui. Então, eu fixei a distribuição uniforme e estou olhando agora, variando a distribuição Q entre todas as distribuições de probabilidade possível nesse exemplo em que meu espaço amostral tem 2 elementos. Então, aqui eu começo com P igual a 0, aqui para P igual a 1, a gente vê que diverge por causa da divisão de P de x sobre Q de x, né? Quando o Q vai para 0, o que acontece aqui nesses dois extremos, a gente vai ter uma probabilidade igual a 0, então essa coisa vai divergir. E aqui é P igual a meio, que é justamente quando essas distribuições de probabilidade são iguais, a gente tem a entropia igual a 0, entropia relativa igual a 0, tá? Agora, esse exemplo aqui é o contrário, é P de x igual a meio, e Q de x igual a P, 1 menos P. Então, aqui é 0, meio, 0. Então, aqui agora, a gente vê que não tem mais aquela divergência, tá? Tem um valor máximo aqui, eu não lembro quanto que é, mas é um valor finito, máximo. Então, a gente vê aqui que a entropia relativa ela não é simétrica, tá? Se eu troco P e Q de lugar, a entropia muda, apesar de ainda ter essa interpretação de que quanto mais diferentes são essas distribuições de probabilidade, maior a entropia relativa, e quanto mais parecidas são essas distribuições de probabilidade, mais perto de 0 é a entropia relativa, tá? Uma outra
distância que a gente usa bastante em informação quântica, ela vai aparecer na próxima aula, é a distância do traço, que nada mais é do que o módulo da diferença entre cada elemento da distribuição de probabilidade, e eu somo todas essas diferenças, o módulo das diferenças. Essa distância aqui, ela já é uma distância no sentido matemático da palavra, tá? Que é simplesmente uma função que tem que satisfazer essas três condições aqui. Ela tem que ser simétrica, então a entropia relativa não obedece essa primeira condição aqui, mas essa distância do traço obedece. E aqui ela é sempre positiva, e aqui está errado, aqui deveria ser um igual. Ela é igual a zero só quando P é exatamente igual a Q, e ela satisfaz essa relação aqui que a gente chama de desigualdade triangular. Que são os requisitos para a gente dizer que uma função é uma distância ou uma métrica, né? São sinônimos do ponto de vista matemático, tá? Aqui, a gente usou essa distância que é associada com a norma 1 nesse espaço Rn aqui, das distribuições de probabilidade, mas a gente poderia definir essa coisa, deixa eu chamar aqui de K, como sendo meio vezes raiz késima de P de soma de P de x menos Q de x elevado a K. Deixa eu deixar aqui o módulo, que se for ímpar. Que é baseada na norma K. Por fim, a gente tem a D infinito, que é simplesmente tomar o máximo. Então, todas essas aqui são distâncias que funcionam bem e são usadas em informação quântica. Essa aqui, provavelmente, a gente deve usar mais para frente em algum momento, não tenho certeza não, mas é só porque ela é mais comum, aparece com alguma frequência. Essas aqui, às vezes, para K igual a 2, a gente usa bastante, mas aparecem menos. Mas, por enquanto, eu vou focar nessa aqui, que vai aparecer na aula que vem, quando a gente falar de distinguibilidade de estados, tá? Mas todas elas satisfazem essas três propriedades aqui, mais algumas que valem para todas elas. E aqui, de novo, um exemplo em que eu tenho a distribuição P, 1 menos P, e aqui a distribuição meio e meio. Agora não faz diferença a ordem, né, porque a distância é simétrica. E aqui em 0 e 1, a gente tem o valor máximo, que eu acho que é 1. E aqui, quando P é igual a meio, a gente tem o mínimo que é igual a 0, que é quando essas distribuições de probabilidade são iguais. Ok? Bom, a próxima que a gente vai usar é a fidelidade, que é definida por isso aqui, tá? Em alguns textos, se define a fidelidade como sendo o quadrado dessa coisa aqui, tá?
É claro que as propriedades vão mudar, né? Se eu trocar a função dela por ela ao quadrado, mas essencialmente as duas vão medir a mesma coisa, não faz muita diferença qual das duas eu escolho, mas tem que tomar cuidado aí, porque às vezes em um livro ou em outro a definição de fidelidade é um pouco diferente. Isso acontece, por exemplo, no livro do Nielsen Chuang, que usa essa aqui de cima, e do livro de comunicação quântica do Mark Wilde, que é o que eu vou colocar para vocês, para as próximas aulas, ele usa essa definição aqui, e, portanto, tem algumas pequenas diferenças ao longo do texto por causa dessa mudança de definição, tá? Mas as duas funções vão medir essencialmente a mesma coisa, que é, de novo, esse problema de saber o quanto P e Q são diferentes, ou são parecidas, ou são diferentes. Bom, e aqui, de novo, aqui ela é simétrica, né? A gente vê pela própria definição, que não faz diferença a ordem que aparece em P e Q. E aqui, de novo, a gente tem a fidelidade entre P e menos P e meio, tá? E aqui, de novo, eu tenho 0 e 1. E a fidelidade é mínima quando essas coisas são mais diferentes possíveis. Aqui ela não vai chegar a 0, porque sempre tem um overlap aqui entre as duas, né? Para a fidelidade ser 0, eu teria que pegar um 0 e 0,1. É o único caso aqui onde a fidelidade vai dar 0, tá? Mas vocês veem aqui que a fidelidade é mínima quando P é 0, quando P é 1, e ela atinge o máximo quando P é meio, e que é 1. E aqui, vocês veem que a fidelidade, ela mede essa relação entre P e Q, mas de forma ao contrário, né? As distâncias anteriores, tanto a entropia relativa quanto a distância que a gente viu, ela era 0, né? Próxima de 0, quando as distribuições de probabilidade eram parecidas, eram próximas de serem iguais. Agora não, a fidelidade é ao contrário, ela é próxima de 1 quando eu tenho as coisas mais parecidas, e ela vai mais próxima de 0 quando eu tenho elas mais diferentes uma das outras, tá? Ok, perguntas? Bom, tá, eu sei que tá bem rápido, tá, gente? É só introdução à teoria da informação clássica, 5 minutos. Mas o que eu quero é que você... A moral da história aqui que eu quero passar para vocês quando a gente está falando de coisas clássicas, o que modela as fontes de informação para a gente são variáveis aleatórias, e variáveis aleatórias podem ser estudadas do ponto de vista de informação usando entropia. E se eu quero comparar duas variáveis aleatórias, duas distribuições de probabilidade, tem várias ferramentas, e as principais que a gente vai usar aqui são essas, tá? Então, quando essas coisas aparecerem, né, ao longo do curso, eu vou dar bastante ênfase em que a gente está usando aqui né, qual dessas funções a gente vai usar como uma ferramenta para dar informação para a gente sobre as distribuições de probabilidade que a gente vai estudar. Ok, então agora, e essas coisas que eu mostrei para vocês são a base do que a gente chama de teoria de informação clássica, tá? Então, só isso daria, né, uma vida de estudo, e existem muitos materiais sobre teoria de informação clássica. Eu vou deixar no Moodle 1 para vocês, caso vocês tenham curiosidade de estudar um pouco mais sobre isso. E eu recomendo que vocês, pelo menos, folheiem né, as primeiras páginas, né, a lista de temas, só para vocês terem uma noção do que é estudado nessa área do conhecimento, tá? É bem legal. E
o que eu vou dar para vocês é uma pincelada, assim, uma ideia sobre a versão quântica dessas coisas. Então, nas próximas aulas, né, na próxima aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre distinguibilidade de estados, que é um problema mais para a informação quântica do que para a informação clássica, porque a informação clássica a gente não tem esse problema de distinguir essas coisas, se o seu texto é A ou B, você não tem diferença nenhuma de distinguir essas duas letras escritas. É claro que você tem problemas de transmissão, né, de letra feia que você não consegue, mas isso aí não é um problema intrínseco da informação clássica, é um problema de comunicação, do canal, tá? Já na informação quântica, não. Se você tem estados que não são ortogonais, eles não podem ser distinguidos com perfeição e, portanto, a gente tem esse problema de distinguibilidade que aparece quando a gente fala de informação quântica, que é o assunto da próxima aula. E aí, depois, nas próximas 2 semanas, a gente vai falar sobre transmissão de informação clássica e quântica, usando canais perfeitos e canais ruidosos. O que a gente sabe sobre isso? Vou falar sobre alguns resultados. Tem muito mais, que eu não vou falar. E aí eu sugiro que vocês leiam, pelo menos passem o olho nos temas desses 2 livros, só para vocês verem o tanto de coisa legal que tem nessa área, tanto da parte clássica quanto da parte quântica, tá? Ok. Bom, então agora, quando a gente vai para a teoria da informação quântica, a gente tem versões quânticas de todas essas funções que eu acabei de definir, tá? Então, a primeira coisa é que, quando a gente fala de informação quântica, a fonte de informação pode ser modelada através de uma matriz densidade. Então, a versão quântica de uma fonte de informação, a gente troca variáveis aleatórias por matrizes densidade, tá? E aí, a gente pode definir todas essas noções de entropia, distância, etc. Então, a primeira coisa é a entropia de von Neumann, que é a versão quântica da entropia de Shannon. E ela pode ser definida utilizando essa função aqui, traço de ρ log ρ, sendo que aqui, de novo, é log na base 2, tá? Eu provavelmente não vou ficar escrevendo a base, mas toda vez que vocês verem log na base 2, por convenção. Lembrando que como que a gente calcula a função de matriz, né? Então, tem várias maneiras. Para uma matriz qualquer, em geral, a gente precisa apelar para séries de potência. Mas, como essa matriz ρ ela é diagonalizável, para calcular essa matriz, a gente pode levar ela para a forma diagonal e calcula a função alto valor por alto valor. Tá? Então, se a gente fizer essa continha aqui, dessa coisa, quando a matriz ρ é diagonal, o que a gente vai obter é que essa entropia de von Neumann nada mais é do que a entropia de Shannon dos autovalores da matriz densidade ρ. Lembrando que ela é positiva, então todos os autovalores são positivos, e o traço é 1. Então, a soma dos autovalores é 1. Tá? Então, lambda i é maior ou igual a 0, e a soma em i de lambda i é igual a 1. Então, eu posso enxergar esse vetor dos autovalores de ρ como sendo uma distribuição de probabilidade. Tá? E aí, a entropia de von Neumann nada mais é do que a entropia de Shannon dessa coisa aqui, que é o vetor formado pelos autovalores da matriz densidade ρ. Ok. Então, essa entropia de von Neumann, como ela é a entropia de Shannon dos autovalores, ela é sempre positiva e ela é igual a 0 só quando o ρ é um estado puro.
Então, se ρ é psi, então, S de ρ é igual a zero, vice-versa, tá? Porque um estado puro, esse projetor, a forma diagonal dele é sempre assim, tá? Tem um alto valor 1 e o resto tudo é zero. Então, a entropia de Shannon dos autovalores é zero, tá? Agora, se eu tenho um estado que não é puro, qualquer estado misto pode ser, você pode ver que um estado é misto através da entropia de Shannon, se ela for positiva, maior que zero, quer dizer que o estado é misto, e quanto maior for a entropia de Shannon, mais incerteza eu tenho ali dentro, o estado é mais misto, em algum sentido. Tá? Então, se a dimensão do espaço é D, a entropia de von Neumann é menor ou igual a log D, e vai valer a igualdade, né, esse máximo só é atingido para essa matriz densidade aqui, que é a identidade sobre D. Ok? Então, por isso a gente fala que esse ρ é o estado maximamente misto, é onde a gente tem a maior incerteza sobre como o estado foi preparado. E aí a gente tem duas maneiras de enxergar por que esse cara é maximamente misto. É porque, se a gente olhar para o conjunto de todos os estados, aqui desenhando só o único caso que a gente consegue, que é os estados de 1 qubit, o estado misto está lá, esse estado maximamente misto está lá no centrinho da esfera da bola de Bloch. Então, é pela representação através de conjuntos convexos desses estados, e agora pelo fato de esse cara aqui ser máximo, a entropia máxima, tá? Então, por isso a gente chama essa matriz densidade de estado maximamente misto, é o estado onde a gente não tem informação absolutamente nenhuma sobre Professora, o sistema foi preparado. Oi, Igor, pode falar. oi. Eu tenho uma dúvida, não sei se está certo a interpretação, que é assim, então, quanto mais ao centro da esfera, menos informação a gente tem sobre o nosso sistema, e quanto Isso. mais próximo da borda, que são os estados puros, né, que a gente viu, Isso. mais informação, então, a gente vai ter sobre o sistema. Então, esse recheio, cada vez que você vai mais para dentro, menos você sabe. É Perfeito, ok é isso? isso mesmo, tá? É Tá, isso mesmo. ok. E aí você pode enxergar isso de várias formas. Uma delas, vocês lembram que para estados puros, ρ ao quadrado era igual a ρ, né? Ou traço de ρ ao quadrado era 1. Isso para estados puros. Quando a gente vai para estados mistos, o traço de ρ ao quadrado vai caindo. E esse traço de ρ ao quadrado está relacionado com a posição dele na esfera, na bola. Então, quanto menor for o traço, mais interno é o estado, tá? E outro também é através da entropia de Shannon. Quanto mais interno, maior é a entropia. Os caras da borda têm entropia zero, são os estados puros, e quanto mais interior for o ponto, maior o valor da entropia até ela chegar no máximo, que é lá no centrinho da bola. E aí vocês podem ver que numa mesma casquinha de raio R, todos os caras que estão naquela casquinha têm a mesma entropia. Assim como todos os caras que estão na bola têm a entropia igual a 1. Tá? Então, a distância ao centro está dizendo para a gente a entropia, o valor da entropia, e isso diz para a gente o quão de incerteza eu tenho ali na preparação do estado, naquele estado. Ok? É isso mesmo, essa interpretação está correta. Obrigada, Igor, pela pergunta. Nada. Ok.
Então, agora a gente tem todas aquelas definições também de entropia conjunta, né, que é simplesmente eu tenho um sistema composto, duas partes, A e B. A entropia conjunta, a entropia de von Neumann conjunta, é a entropia do estado do sistema composto, ρAB. Também vale a subaditividade, a entropia conjunta tem que ser menor ou igual à entropia de A, mas a entropia de B. Só que tem uma diferença aqui para variáveis, em relação a variáveis aleatórias clássicas, tá? Que é o fato de que, para variáveis aleatórias clássicas, se eu estou fazendo a descrição de A, com certeza eu vou ter menos incerteza do que fazer a descrição de A e B conjuntamente. Se eu adiciono uma variável aleatória na minha descrição, eu vou, no máximo, incluir mais incerteza, porque eu já tinha incerteza sobre A, agora eu também posso ter alguma incerteza sobre B. Só que essa interpretação, ela não pode ser carregada para o caso quântico. No caso quântico, isso não é mais verdade, tá? Então, isso aqui vale para o caso clássico, mas para o caso quântico, isso não é mais verdade, tá? Então, para sistemas quânticos, essa relação aqui não é mais verdade, eu posso ter S de AB menor do que S de A ou S de B, e isso aqui está intimamente ligado a emaranhamento. Emaranhamento. Vamos ver por quê. Bom, vamos ver um exemplo. Tá? Tem um exercício na lista que pede para vocês explorarem isso aqui um pouco mais. Então, nesse exemplo, a gente tem esse estado de Bell aqui, o φ+, que é um estado emaranhado. Só que é um estado puro. Então, eu sei que SAB, que é a entropia de von Neumann desse cara aqui, é igual a zero, porque é um estado puro. Todo estado puro tem entropia igual a zero. Só que a gente também viu nas aulas anteriores que o estado reduzido desse cara aqui para o A é a identidade sobre 2, que é o estado maximamente misto. Então, a entropia de A e também a entropia de B é igual a 1. Então, a gente tem, nesse caso aqui, S de AB igual a 0 e S de A igual a 1. Esse cara aqui tem o valor mínimo possível e esse cara aqui tem o valor máximo possível. E isso está relacionado com o fato de que esse estado aqui, ρAB, é um estado emaranhado. Se o ρAB fosse um estado produto, isso não aconteceria. Então, é um dos exercícios da lista, vocês explorarem essa diferença. Lá no exercício está explicando direitinho o que é para vocês fazerem. Esse exercício é muito legal. Então, eu recomendo que vocês façam e esse exercício é assim, se vocês tiverem dificuldade, tragam ele para a gente discutir, porque ele é muito legal, eu acho que é importante todo mundo entender o que está por trás desse exercício aí. Eu não lembro qual que é não, mas vocês vão saber, tá? A hora que chegar lá. Ok. Então, nesse caso, a gente tem S de A maior do que S de AB, e isso aqui é uma assinatura de emaranhamento. Toda vez que a gente tiver emaranhamento, a gente vai ter coisas desse tipo aqui. Ok. Perguntas até aqui? Bom, a gente também pode definir a entropia condicional para sistemas quânticos, né, para informação quântica, e a definição é a mesma. Só que agora a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o fato de que S de B pode ser maior do que S de AB, faz com que
essa entropia condicional possa ser negativa, tá? Então, quando isso aqui, por exemplo, no exemplo anterior, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então, a entropia condicional é negativa, e aí a gente não pode interpretar entropias que são negativas da mesma forma que a gente fazia no caso clássico, né? Mas, ainda assim, essa é uma ótima ferramenta, e o fato dela ser negativa indica para a gente que existe emaranhamento naquele sistema composto. Então, também, isso aqui é uma assinatura de emaranhamento. Ok, então a gente também pode falar da informação mútua, que a gente vai usar mais para frente, não vou comentar muito agora. Essa coisa vai aparecer de novo, a gente fala um pouco mais disso quando aparecer. Ok? Perguntas até aqui? Ok. Bom, todas as distâncias também podem ser generalizadas para matrizes, né? Então, primeiro a gente tem a entropia relativa, que é uma generalização da entropia relativa clássica, agora para matrizes densidade. Então, é simplesmente uma generalização. Se ρ e sigma fossem diagonais, isso seria simplesmente a entropia relativa dos autovalores das duas, a entropia relativa baseada na entropia de Shannon. Ok? E aqui, essa coisa é 0 se e somente se ρ e sigma são iguais, tá? E à medida que essas matrizes de densidade vão ficando diferentes uma da outra, essa entropia relativa vai aumentando junto com a diferença entre essas matrizes de densidade, tá? A gente também pode generalizar a distância do traço para matrizes de densidade. Para matriz de densidade, fica bem mais simples do que a entropia relativa, que é muito mais difícil de calcular. Também tem as mesmas propriedades da distância do traço para distribuições de probabilidade clássica, que continua sendo uma distância mesmo no sentido matemático da palavra. Então, é simétrica, satisfaz essa condição aqui de ser sempre positiva e igual a 0 só quando as duas matrizes são iguais, e também satisfaz a desigualdade triangular, que é a última condição. Muito interessante agora é observar as seguintes coisas, tá? Essa distância, ela pode ser reescrita, né, ou escrita de maneira equivalente, como esse máximo, em que o máximo é tomado sobre todos os projetores P, ou sobre todos os operadores positivos que são menores do que a identidade. Então, a gente já viu que projetores ou operadores positivos que são menores do que a identidade estão relacionados com medições, tá? E se eu tenho uma medição dada pelos operadores positivos EI, a probabilidade da resposta I para uma matriz ρ é traço de EI ρ. Então, o que acontece aqui é que essa coisa aqui está olhando para a diferença da resposta associada a esse projetor, para a diferença da probabilidade traço de P vezes a matriz densidade, que aparece aqui, para as duas matrizes ρ e sigma, tá? Então, essa distância do traço, ela está relacionada com o quão diferentes são as distribuições de probabilidade geradas por essas duas matrizes de densidade. Tá? Então, isso também pode ser reescrito de outra forma, né? Esses resultados não são
ligados, né? A gente prova um a partir do outro. Mas se eu escolho um POVM, eu obtenho duas distribuições de probabilidade para as respostas desse POVM. Um a partir da matriz densidade ρ e um a partir da matriz densidade sigma. E aí, essa distância do traço entre ρ e sigma está relacionada com a distância do traço entre essas duas distribuições de probabilidade P e Q, geradas a partir desse POVM aplicado a esses dois estados, né? O máximo sobre todos os POVMs possíveis dessa distribuição de probabilidade. Então, a gente vê que se esses dois operadores densidade são próximos de acordo com a distância do traço, qualquer medição que eu realizar nesses estados vai levar a distribuições de probabilidade que são próximas no sentido da teoria de probabilidade clássica. Né? Não vou conseguir distinguir entre esses dois estados olhando para probabilidades em um determinado POVM. E isso é crucial para a distinguibilidade de estados que a gente vai ver na semana que vem, ok? Beleza, então essa propriedade aqui é importante, a gente vai usar ela de novo na aula que vem. Perguntas? Ok, então a fidelidade também pode ser generalizada para matrizes densidade. E para matrizes densidade, ela é calculada dessa forma, ou em alguns textos, pelo quadrado disso, tá? Então, alguns textos definem a fidelidade assim, tá? Então, de novo, tem que tomar cuidado, porque aí vai ter algumas diferençazinhas entre as duas definições, mas essencialmente elas medem a mesma coisa. Então, aqui a fidelidade, ela faz o contrário da distância, né? Rho e sigma são próximos quando a fidelidade é próxima de 1. E eles são diferentes quando essas coisas são diferentes, ela vai ser 0 quando esses estados Rho e sigma são ortogonais, tá? Então, de novo, é uma generalização da fidelidade para distribuições clássicas. E a fidelidade a gente também pode ligar com POVMs, tá? Então, primeiro, é simétrica, ela está entre 0 e 1, que eu falei aqui, ela é 1 se esses estados são iguais, então ela vai estar próxima de 1 quando os estados estão parecidos, e ela é 0 quando esses estados são ortogonais. Para estados puros, se o Rho for puro, o sigma não precisa ser puro, né? A fidelidade é dada por isso aqui. Lembrando que em alguns textos eles elevam isso aqui ao quadrado, então vai ser simplesmente essa fórmula aqui. E se os dois estados são puros, basta pegar o produto interno, lembrando que se tiver o quadrado, vai ser ao quadrado aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado aí, porque a definição pode ser um pouquinho diferente, dependendo de qual for o material que vocês forem usar para estudar. Ok. Tem esse teorema importante aqui, que vai ligar fidelidade com purificações, tá? E esse é um teorema que é muito usado em informação quântica. Então, é importante entender o que ele fala, tá? Bom, então, primeiro lembrando o que é uma purificação, né? Não sei se todo mundo viu o vídeo lá no início. Então, se eu tenho uma matriz densidade ρA, uma matriz densidade ρA, eu sempre consigo inventar um sistema auxiliar de maneira que psi de AR é puro, então tem esse sistema R adicional aqui, que não precisa ser uma coisa física, é só uma coisa que eu inventei da minha cabeça,
E tal que traço em A, traço em R, de psi-AR. Psi-AR é igual a ρA. Então, o estado reduzido desse camarada aqui em A é o ρA que eu tinha, tá? Esse psi-AR é o que a gente chama de uma purificação do ρA. Então, eu posso, teoria, imaginar que o ρA é um estado misto porque ele é um estado, um sistema que está emaranhado com esse outro sistema R, e por isso o sistema composto AR está no estado puro, mas quando eu traço só o A, eu obtenho um estado misto, tá? Essa purificação não é única, existem várias. Eu posso inventar esse sistema R de várias formas, mas ele sempre existe e ele está relacionado intimamente com a fidelidade, tá? Então, se eu tenho dois operadores ρ e sigma agindo em um determinado espaço de Hilbert, a fidelidade entre eles é o máximo da fidelidade entre todas as purificações possíveis para psi e φ. Para ρ e sigma. Então, o psi é uma purificação possível para o ρ, o sigma é uma purificação possível para o φ. A fidelidade entre eles é a fidelidade máxima entre todas as purificações possíveis para φ e psi. Tá? Isso aqui é uma coisa útil porque ela é uma ferramenta de fazer conta muito boa, porque vocês viram como que é a definição da fidelidade, né? Essa coisa aqui que não parece nem um pouco simpática para calcular. Enquanto que isso aqui é muito mais simpático. Então, sempre que possível, se a gente troca a fidelidade de ρ e sigma pela fidelidade das purificações, isso ajuda porque a gente troca aquela expressão horrorosa por essa coisa aqui que é um pouco mais simpática, tá? Então, apesar de ter essa maximização, às vezes isso ajuda muito, muito mesmo. Ok, então a fidelidade também está relacionada com os POVMs, então se eu escolho um POVM, o estado ρ vai gerar uma distribuição de probabilidade e o estado sigma vai gerar outra distribuição de probabilidade. A fidelidade entre ρ e sigma é o mínimo sobre todos os POVMs possíveis da fidelidade entre essas distribuições geradas para sigma e para ρ. Tá? Então, assim como no caso das distâncias, a gente tem que dois operadores de densidade são próximos de acordo com a fidelidade. Então, qualquer medição realizada nesses estados vai levar a distribuições de probabilidade que são próximas no sentido clássico também, medida a partir da fidelidade, tá? Ok, então, tem uma relação entre a distância do traço e a fidelidade, tá? São maneiras diferentes de quantificar a diferença entre distribuições de probabilidade, mas não são tão discrepantes assim. Então, existe uma relação entre elas, que é útil. Para estados puros, existe uma igualdade. Então, se eu sei a fidelidade, eu sei quem é a distância do traço. Se eu sei quem é a distância do traço, eu sei quem é a fidelidade, que é dada por essa expressão aqui. E no caso geral, eu tenho uma desigualdade, né? Não tem uma relação direta entre distância do traço e fidelidade. Mas, por outro lado, eu também tenho tanto uma cota inferior quanto uma cota superior, então eu tenho um sanduíche aqui para distância do traço a partir da fidelidade. Então, se a fidelidade for muito pequena, a distância do traço vai ser grande, se a distância do traço for muito grande, a fidelidade vai ser pequena, vice-versa. Ok? Perguntas? Ok, pessoal, se não temos perguntas, por hoje era só o que eu queria apresentar para vocês. E
aqui eu sugiro para vocês, como referência, para essa parte, vocês podem usar o Nielsen Schwang, tá muito bom, o que eu fiz aqui é basicamente o que tem lá. Só que lá tem muito mais coisas, tá? Tem um monte de propriedades, tem um monte de demonstrações. É claro que se vocês gostarem dessa parte, quiserem, podem ir a fundo, mas num primeiro momento eu sugiro que vocês não leem tudo, as demonstrações, uma por uma, não, porque vai acabar gastando muito mais tempo e o meu objetivo aqui é passar para a parte de informação que é mais legal. A gente vai usar isso aqui como uma ferramenta. Quando tiver alguma propriedade interessante, a gente pontua, mas não gastem muito tempo nisso não, a não ser que vocês, né, tiverem curiosidade mesmo, mas a gente não vai usar essas propriedades tanto assim não. Felipe, pode falar? Eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas, assim, mas no sentido mais geral dessas definições que a gente usa na teoria de entropia, né, e tudo mais, e de informação. No sentido quântico, parece mais natural, porque quando a gente tem matriz de densidade, a gente já tem essas questões de probabilidades e tudo mais. Quando a gente fala em questões clássicas, parece meio forçado, porque eu estava lendo, por exemplo, um pequeno artigo de revisão do Witten sobre informação, teoria da informação, e daí ele trata dos exemplos elementares assim de informação em modelos clássicos assim, tudo mais, né, de informação clássica. Isso parece ser uma coisa muito estranha no sentido de que você tem tipo algum tipo de gerador aleatório de letras com probabilidades pré-definidas, mas assim, você fica pensando, tá, mas se alguém te enviar uma mensagem, assim, voltando um pouco no começo do curso, né? Se alguém te enviar uma mensagem com, sei lá, uma receita de bolo e a outra pessoa te enviar um conjunto de letras aleatórios, só que com razões de cada letra pré-determinadas e tudo mais. Essas medidas de entropia possivelmente podem dar a mesma coisa, mas a informação dessas duas mensagens não é a mesma, né? Então, claro que tem alguma informação que você está medindo quando você faz essa medidas de entropia e tudo mais, mas não é nesse mesmo sentido, né? Eu li um pouco a mais sobre isso, eu cheguei que existe uma outra noção, se eu não me engano, de entropia, que às vezes chama de entropia algorítmica ou de complexidade de Kolmogorov, que talvez fosse mais próximo do que geralmente as pessoas usualmente entendem como informação, né? Como, sei lá, isso daqui é uma receita de bolo, então dá para entender isso dessa outra forma um pouco mais sintética, enquanto que aquilo ali é um monte de conjuntos de letras aleatoriamente definidos, então, para descrever aquilo, vai ter um outro tipo de descrição que não... Porque aquelas questões de, tipo, você, entre aspas, conseguir um programa que consiga, vamos dizer assim, codificar toda a informação da mensagem que você está enviando, esse tipo de coisa, né? Essa discussão é muito boa, porque é realmente o que você chama de informação, né? E sim, existem várias maneiras de definir essas entropias, de definir o que você chama de informação, e elas têm aplicações diferentes, e deixa eu tentar explicar um pouquinho por que eu comecei falando dessa definição de entropia e por que ela vai ser útil para a gente, tá? Então, a gente vai partir do pressuposto que o que é o nosso objetivo aqui? Para que eu vou usar essas entropias no final das contas? Então, vamos supor, vamos para um exemplo bem concreto. Eu vou supor que... Morreu o meu tablet, espera aí. Nem sei se eu vou precisar, mas tá bom. Vamos supor que você tem a Alice e Bob e a Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, tá? Então, ela tem
N mensagens possíveis e ela vai escolher uma daquelas mensagens e enviar para o Bob. Então, vamos imaginar que o canal de comunicação deles é perfeito. Se o canal de comunicação deles é perfeito, tudo que a Alice coloca do lado dela vai chegar perfeito do lado do Bob, e, portanto, o Bob vai receber a informação bonitinha, certinha, e vai descobrir o que a Alice queria comunicar para ele. Então, aqui, eu já estou pensando no caso em que a Alice e o Bob já combinaram uma estratégia e que tudo que a Alice colocar ali do lado dela significa alguma coisa para o Bob. Tá? Então, meio que a gente não está considerando a hipótese de ter um gerador de letras aleatórios. A Alice sempre vai mandar uma receita de bolo, mas ela vai escolher se ela vai mandar a receita de bolo de laranja ou bolo de cenoura. E aí, isso sempre vai fazer sentido para o Bob, tá? Mas o que a gente... Dois problemas que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai ver, é o que... Primeiro, num caso perfeito, onde o canal é perfeito, como que a Alice pode comprimir a informação para que ela mande o mínimo de informação possível sem ter uma taxa de erro grande? Como que ela pode comunicar a receita de bolo para o Bob, usando o mínimo possível o canal dele, que é um exemplo simples de arquivo zip, por exemplo, né? Eu estou te mandando toda a informação que eu quero que chegue do seu lado, num arquivo compactado, que não é perfeito, você não vai conseguir recuperar tudo, mas você recupera o suficiente para fazer tudo que era o que você queria fazer, tá? Essa é a primeira situação. Eu tenho um canal perfeito, eu quero comprimir a informação para usar o mínimo possível de vezes esse canal. E a outra situação é o caso onde eu tenho um canal imperfeito. E aí, a Alice vai mandar uma coisa, e aí, no final das contas, o Bob vai receber outra coisa que não era o que a Alice mandou. E aí, como é que eles fazem para fazer o Bob extrair o melhor possível a informação a partir daquele canal ruidoso? Então, a gente vai estudar esses dois problemas. Então, a gente já está partindo do pressuposto que tudo que a Alice enviar faz sentido para o Bob do lado de lá. E aí, o que a gente quer responder é o que a Alice, qual a estratégia que a Alice e o Bob têm que usar, né, para que eles se comuniquem da maneira mais eficiente possível. E aí, as entropias que entram para responder essas perguntas são a entropia de Shannon e a entropia de von Neumann. Elas que vão dizer para a gente o que aparece aí nessas taxas, nessas melhores taxas de comunicação possíveis. E é por isso que a gente está falando dessas entropias aqui, mas como eu falei para vocês, isso aqui é uma pincelada, um gostinho do que é a teoria de informação. Então, tem muito mais coisa, tem outras noções de informação, do que é informação, tem outras noções de entropia que vão ser úteis para outras aplicações, e mais do que isso, tem diferentes aplicações, diferentes problemas, onde cada uma dessas noções vão ser úteis, vão aparecer como sendo úteis, né? Então, isso aqui é uma área da ciência fascinante e o meu objetivo aqui é só mostrar para vocês que isso existe, né? Contando alguns resultados interessantes da entropia, da teoria de informação quântica, mas de maneira nenhuma vou ser exaustiva aqui. Então, obrigado, Felipe, por falar sobre isso, porque é um exemplo de outras coisas interessantes que existem por aí. Obrigado pela resposta. Contextualizando um pouco ajudou bastante. Cada definição aqui, ela vai
vai ter o seu contexto, né? Então, aqui o contexto é comunicação. Então, eu tenho uma estratégia pré-estabelecida de comunicação, quero saber qual que é a forma mais eficiente de fazer isso. A resposta está relacionada com essas entropias que a gente viu hoje, como a gente vai ver nas próximas aulas. Aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro de onde que elas aparecem. Mais alguma pergunta, Felipe? Não, por mim era só isso mesmo. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? A lista, não. Eu tenho que contar aqui, mas na semana que vem, tá? Eu mando lá no Moodle avisando. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, por hoje é só. E a gente se encontra na próxima quarta. A aula vai ser mais legal, tá? Que aí a gente vai falar sobre distinguibilidade de estados quânticos e da cota de relevo. E aí, a partir da semana que vem, a gente volta às aulas apenas nas quartas, e aí a gente vai falar sobre teoria de comunicação clássica e quântica, sobre o uso desses canais para trocar mensagens, ok? Obrigada pela participação de todos e até quarta-feira.